E chegamos ao Prólogo do Céu, o dito por muitos melhor filme dos Cavaleiros do Zodíaco que tem. E eu acho que eu concordo, eu acho que eu realmente concordo. Eu acho que eu gosto um pouco mais do filme do Durval, mas eu acho que esse aqui é um pouco mais filme do que os outros. Porque a gente já começa que esse filme tem um tema, que é muito parecido com o filme do Abel, como eu tinha dito. Essa questão dos deuses com os humanos, né? Porque a gente começa com Artemis, ele se passa depois da saga de Hades, né? O Seiya tá na cadeira de rodas, e Artemis chega pra Saori e fala: você não está agindo como uma deusa. Você tem que agir como uma deusa, e a partir de agora eu serei a deusa da Terra, porque você é uma incompetente do caralho, e você não age como uma deusa, você é próxima demais dos humanos, tem que manter uma distância, né? E aí o Seiya acorda. E a gente não vê praticamente os outros Cavaleiros de Bronze. É muito sobre o Seiya. E sobre o Ícaro, o Toma de Ícaro, né? Que é um dos três carinhas lá da Artemis, né? Que também, mais uma vez, esses designs de inimigo de filme é meio genérico, mas até que passa. Esse aqui passa um pouco, vai. Ele parece um pouco uma coisa um pouco mais grega, um pouco mais etérea e tal. E esse filme é interessante porque ele mexe muito com a imagem do que é divino, a imagem da pureza da divindade, né? Que é, principalmente, esse filme mexe muito com água, né? A pureza da água e tal. E ele tem muito a imagem de sangue caindo na água, que seria a pureza sendo maculada por uma coisa humana, né? Que é o sangue. E quando o santuário de Atena vira o santuário de Artemis, você vê que tem uma mudança muito grande visual, que é como se aquelas coisas feitas por humanos, que são aquelas colunas, escadas e tudo mais, elas estão sendo distorcidas e virando vidro, que é uma coisa que parece mais puro e tal. Então eu gosto muito de todas essas imagens. E tem a figura do Toma, que é um cara que era um humano e não gosta de ser humano, não gostava de ser humano, não queria mais ser humano, e se entrega para Artemis e vira um deus, ele vira imortal. E ele sempre bate nessa tecla, ele não consegue entender a existência do Seiya. Como pode esse cara que é inferior, que é fraco, que é humano, que é mortal, se opor aos deuses dessa forma? Como pode ele ter vencido um deus? Ele venceu o Hades nesse ponto da história. Ele não consegue entender, ele não consegue conceber a existência de um cara como o Seiya, quando ele teve que abrir mão da humanidade dele, né? Então você tem sempre batendo nessa tecla da pureza da divindade, e aí o filme mexe com isso, com as cores. As cores são pastel, assim, é uma coisa, parece que tem sempre um blur. O ritmo do filme é muito mais lento, muito mais contemplativo. Ou seja, tem um trabalho sendo feito para passar uma sensação. É que é uma sensação completamente diferente de Cavaleiros do Zodíaco. Esse é o negócio. Esse filme é muito fora da curva, porque ele é muito parado e contemplativo. Parece um filme iraniano de festival de cinema, sabe? Bem preconceituoso da minha parte isso, porque eu não vi nenhum desses filmes. Mas enfim. Mas ele dá essa sensação, sendo que a sensação Cavaleiros do Zodíaco é muito mais próxima dos outros filmes, né? Que é correria e música empolgante dos anos 80 e tal. E esse filme é sempre... é muito diferente, muito fora da curva. É bom, mas não é exatamente o que se espera de Cavaleiros, e é muito estranho. Mas isoladamente funciona, certo? E ele tem várias características, além de toda essa uniformidade temática que eu falei, ele tem características muito interessantes também. Como, por exemplo, o fato de que essa é a melhor luta que tem do Shun, por exemplo. O Shun tá lutando contra um carinha qualquer que eu não lembro agora, e o Ikki chega, não é pra salvar o Shun, ele chega e fala: eu vou lutar ao seu lado. E o Shun fala: eu vou te proteger. E é uma luta do Shun com o Ikki contra o cara. Porque se eles não se unirem, eles vão se fuder, né? Eles até vencem o cara, mas se fodem de qualquer forma. Perante a estátua dos Cavaleiros de Ouro também, que é uma imagem bem interessante, os Cavaleiros de Ouro sendo punidos por ajudarem os deuses. Apesar que eu acho que não faz muito sentido, porque eles não deviam estar vivos, mas eu acho que é a alma deles, né? Que a Artemis pega. Agora eu não vou lembrar. Mas enfim, eles estão sendo punidos e eles ficam dentro de uma estátua e tal. E essa luta serve também para mostrar essa estátua. Mais uma vez, lutas com função. É importante ter luta com função. E a luta que não tem função é cortada.
né? Você já vê o Yoga e o Shiryu sendo vencidos ao mesmo tempo. Eles já estão praticamente sendo vencidos por um outro carinha lá, um desses anjos, que eu não vou lembrar o nome. Então, não precisa mostrar essa luta se ela não tem função nenhuma. A gente só precisa saber que esses caras lutaram e foram vencidos. Então corta e já parte pra derrota deles. Eu gosto disso. Eu não quero ver todas as lutas se essas lutas não quiserem dizer nada. Se a luta não quer dizer nada, corta e parte pro que interessa, que é o Seiya nesse filme. O que interessa é o Seiya, certo? E isso é interessante. Mas, como esse filme é muito parecido com o filme do Abel, também tem uma característica muito parecida com o filme do Abel, que é o chororô do Seiya. Que é o Seiya, ai, essa olha, ele passa o filme todo chorando, e sofrendo, e gemendo e tal. Tem umas imagens interessantes quando ele acha a armadura dele numa frestinha, que ela tá na água e tal. É uma imagem bonita, mas é muito arrastado. Esse filme tem um ritmo meio mangá do Bleach, sabe? Que funciona isoladamente, mas é o tempo todo. Não para essa porra. Então me deixa um pouco nervoso que é toda hora essa coisa meio contemplativa, que tematicamente funciona, mas precisa de um pouco mais de variação, porque senão se arrasta demais. Já é o filme mais longo dos filmes dos Cavaleiros e parece mais longo do que ele já é, né? Então tem esse problema. A parte final é uma parte importante, é uma parte interessante, né? Que é o Seiya enfrentando lá aliás, a Saori pegando o Seiya e falando, foda-se, eu vou te matar, mas na verdade ela tava purificando e tirando a maldição do Hades. E aí o Seiya se recupera e vai partir pra cima da Artemis até que aparece o Apollo, muito parecido com o Abel, como eu falei. Eu gosto muito da imagem do Apollo, é bem imponente e tal. E esse final eu acho muito legal, porque ele vai partir pra cima do Apollo e o filme corta e coloca texto em tela preta, né? Uma coisa meio, quando os homens enfrentam os deuses, eu nem lembro o que fala. Mas eu gosto desse clima, ele vai pra cima e pá! Cortou porque a história acabou aqui. E aí você tem os créditos, né? Rola. E depois dos créditos o Seiya dá aquele soco na cara do Apollo que corta e tal. E ele conseguiu tocar um deus e tal. E é bem legal. E é uma pena realmente que esse filme não tenha sido usado como começo da saga dos deuses. Porque ele é o prólogo do céu. Seria a saga do céu contra, sei lá, Zeus, provavelmente. É uma pena que ele tenha sido abandonado. O que seria o prólogo do céu, o que seria essa saga dos deuses, está acontecendo no mangá do Next Dimension, certo? Lá no Next Dimension você tem Artemis, tem o Toma de Ícaro, mas a história leva um rumo completamente diferente. Tem viagem no tempo, cara. É uma loucura da porra. Eu gosto do Next Dimension, só pra deixar claro. Eu genuinamente gosto do Next Dimension. Um dia eu falo sobre por que eu gosto do Next Dimension e por que eu não ligo pro Lost Canvas. Ah, polêmica! Enfim, bom filme. Bom filme. Tem primeiro e segundo ato, primeiro, segundo e terceiro ato, tem tema, tem um inimigo que tem um conflito próprio, que é o Toma de Ícaro. Ele enfrenta o Seiya porque ele precisa entender o Seiya, ele tem um conflito interno que tem a ver com a temática do filme, que tem a ver com a temática inteira de Cavaleiros do Zodíaco. Então, é um filme bacana, como poucos da saga dos Cavaleiros, mas ele é muito fora da curva, ele é muito diferente do que é um filme de Cavaleiros, então é meio difícil de considerar ele dentro dessa coisa toda, e ele já foi desconsiderado canonicamente, né? Que agora ele já não existe mais, porque tem o Next Dimension, a não ser que ele seja considerado como canônico no universo da animação, não sei. Seria bacana uma continuação disso, vai saber. Enfim, esses foram todos os filmes de Cavaleiros, você pode assistir todos eles aqui. Tem o vídeo do Lenda do Santuário, aquela merda. Caso você queira ficar com mais raiva de mim ainda, por xingar mais ainda Cavaleiros, está aqui, certo? Então, saldo geral, tem filmes bacanas, mas quando eles ficam no básico é uma bosta completa. Você tem o filme da Ares e o filme do Apocalipse. Tem uma variação aqui e ali, eu gosto muito do filme de Asgard, o filme do Abel é bacana, o Prólogo do Céu é bem legal, e esse último é uma bela merda, certo? Ficamos por aqui, falamos de tudo do universo cinematográfico de Cavaleiros do Zodíaco, até a próxima!